você abrir sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Filipenses, e enquanto você abre até ali, deixa eu te perguntar uma coisa. Você se considera uma pessoa feliz? Pensa um pouco a respeito disso. Você é alguém realmente feliz, alegre? Quando você se vê diante do espelho, quando você se olha e se projeta em relação à sua vida, você descreve a si mesmo como uma pessoa feliz? Durante esses próximos encontros que nós temos com a Palavra de Deus, tanto hoje à noite, quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite da próxima semana, eu gostaria de concentrar um pouco a nossa atenção em relação a esse assunto. A bem da verdade, quando pensamos sobre alegria, quando pensamos sobre felicidade, existe uma mescla de ideias conflituosas. De um lado, nós encontramos a perspectiva do mundo, com seus valores, com aquilo que ele imprime e tenta impactar os nossos corações a respeito. Nós vemos o mundo impondo freneticamente o seu conceito do que é que provoca, do que é que causa alegria para nós. Vivemos então aquela sede, aquela busca constante por melhorar em todos os níveis financeiros, por ter uma conta bancária abastada. Procuramos construir amizades, construir uma família, construir uma profissão, uma carreira, e idealizamos todas essas coisas como sendo um meio para um fim, atingir por meio delas felicidade, atingir através delas alegria real, não aquela coisa superficial, aquela coisa embaçada, mas uma alegria constante, embasada em todo um projeto consciente de vida, bem arquitetado, bem articulado, onde cada passo que nós demos, então, que vamos dar ainda, eles estão contidos em um projeto maior que você conscientemente traçou, que você objetivamente buscou, e hoje se vê então realizado por meio dessas coisas. Porém, do outro lado, quando olhamos à luz da ótica que a Escritura nos dá sobre todos esses projetos, sobre todas essas coisas que muitas vezes o mundo coloca como sendo o ponto central, o ponto principal, que vai realmente ser a fonte da sua alegria, do seu contentamento, da sua felicidade, a gente vê que essas coisas são bem perigosas, são bem frustrantes. E talvez essa seja a palavra mais certa para descrever o resultado final disto: frustração, um senso de ausência completo ou completa, porque nada dessas coisas em si mesma possui a capacidade de conceder a nós alegria, felicidade constante. Pode nos conceder tempos, momentos, mas é uma alegria que está baseada em circunstâncias. É uma alegria que está baseada em aspectos exteriores que são dependentes de uma gama, de uma grande variável, enfim, são coisas que estão absolutamente longe do nosso controle absoluto, como nós queremos conduzir nossa vida. Mas quando nós olhamos para a Escritura, por outro lado,
nós encontramos um povo nela descrito, especificamente no livro de Atos e também na Epístola aos Filipenses, como um povo que não buscava a alegria como um fim, mas que viviam a alegria como um meio. Entende a diferença aqui? A alegria não é a cidade na qual esse povo gostaria de chegar. A alegria não é o destino final, felicidade, contentamento, não é o destino final que essas pessoas estavam buscando encontrar. Pelo contrário, era o caminho que elas trilhavam dia a dia. A alegria era vista apesar das circunstâncias. A alegria se apresentava, não importava a situação em que eles passavam. É por isso que podemos ver, por exemplo, a descrição lá em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4, dos apóstolos alegres, regozijando-se, mesmo passando por provações, mesmo passando por tribulações, mesmo sendo açoitado, preso, esbofeteado, humilhado, havia motivo de ser alegre, de regozijar, de estar contente. E creio, amados, que à medida que os anos vão passando, esse tipo de atitude vai ficando cada vez mais opaca, reservada lá, distante, porque o mundo maciçamente tem avassalado os nossos conceitos cristãos. O mundo, de uma forma, ora sorrateira, mas outras vezes de forma bem intencional, tem feito com que nós percamos de vista o que realmente deve ser a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento. Irmãos, quando olhamos a palavra de Deus, nós podemos constatar que o cristão possui perenes fontes de alegria. Essa é a verdade central que eu quero que nós tenhamos em mente. Nós temos fontes perenes de alegria. Nós temos uma fonte abundante e constante, que não está sujeita, subordinada a momentos, a circunstâncias, a eventos. A nossa fonte de alegria, ela é inesgotável. Eu quero compartilhar contigo na Epístola de Filipenses a respeito disso. Abre lá em capítulo 1. Lembrando os juniores que vocês estão anotando aí os sermões, né? Você pode anotar que a sua ideia principal aí, que o crente possui fontes perenes de alegria, fontes constantes, que não se esgotam, que não se acabam. Filipenses capítulo 1, eu quero ler convosco, a partir do versículo 18 até o versículo 26. Aqueles que puderem, por gentileza, vamos nos colocar em pé para lermos a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 18, diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora,
será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Pai bendito, que a Tua palavra, Senhor Deus, aplicada por Teu Santo Espírito, produza o efeito intencionado por Ti desde a fundação do mundo, para cada um dos nossos corações aqui, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como falei antes, irmãos, nós temos fontes perenes para nos manter alegres constantemente. Eu gostaria de hoje à noite dar uma olhada em uma delas, a primeira delas, e apresentar para nós, irmãos, o fato de que a alegria, ela é consequência antes de qualquer coisa. Antes de mais nada, a alegria, ela é uma consequência da fé. A fé nos é a primeira fonte perene de real contentamento, de real alegria. É essa a razão que motiva o apóstolo Paulo a querer permanecer entre os irmãos, como ele declara no versículo 25, para que o gozo da fé, ou a alegria da fé, seja algo tangível na vida daqueles irmãos, seja palpável, não seja uma coisa que fique só no campo filosófico, no campo das ideias, sabe? Seja alegre, meu irmão, seja alegre no Senhor, vá em paz, e fica só nas palavras. A vida do apóstolo Paulo é um testemunho disso. E a carta aos Filipenses é um exemplo perfeito aqui. O apóstolo Paulo gozava de uma vida tranquila no momento em que ele escreveu essa carta, não é verdade? Ele estava passando férias, estava gozando de um tempo excelente lá em Roma, de férias. É assim? É evidente que não. O apóstolo Paulo estava preso, estava pelo menos, ou mais ou menos 2 anos encarcerado. Os irmãos conhecem essa história através da narrativa de Atos, como ele sofrera injustamente por causa do Evangelho, como ele fora transferido de tribunal para tribunal, até que finalmente ele apela para César, para que seja julgado por César, porque como cidadão romano, ele poderia ter então esse objetivo, ou esse gesto de apelar à corte maior do Império Romano. Fato é que 2 anos ele passa em Roma sem que a acusação formal fosse feita. E esse era o tempo atual de todo julgamento romano nesse sentido. Era necessário que os acusadores formalmente fossem até o tribunal, apresentassem as suas queixas de forma correta, e então o caso seria tratado, julgado, e a penalidade ou não seria decretada ao réu. Mas ninguém aparece nesse momento. Isso por volta do ano 61, 62 da era cristã, primeira época, a primeira prisão do apóstolo Paulo. É
esse evento que ele escreve outras cartas, como Efésios, como Filemon, as epístolas conhecidas como epístolas da prisão.